Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos reunidos mais uma vez para buscarmos a presença de nosso Deus e aprender um pouco mais da sua palavra. É o que nós vamos fazer agora, vamos começar o estudo de hoje com a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de aprender um pouco mais da tua palavra, que teu Espírito Santo venha nos conceder graça, misericórdia e nos alimentar na tua palavra. Ser conosco nesta noite, Pai, glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus baseada em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículo de número 1 a 5. A partir de hoje, meus irmãos, nós vamos começar a fazer uma exposição do Sermão do Monte. Vamos estudar os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus relacionado ao Sermão do Monte. Então, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Diz assim, Mateus 5, versículo de 1 até o versículo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, meus irmãos, vamos ler até o versículo de número 5, onde trata das três bem-aventuranças, três primeiras bem-aventuranças. Muito bem. O Sermão do Monte, meus irmãos, é um dos sermões mais conhecidos das Escrituras, né? Porque é um texto clássico das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus para a igreja, onde traz princípios fundamentais para o caráter do crente, para o nosso caráter, que nos assemelha ao caráter de Cristo, e nos faz e nos instrui a sermos parecidos com Deus. E por isso, é com tranquilidade que nós podemos dizer que o versículo 48 pode ser então a raiz, né? a espinha dorsal do texto do Sermão do Monte, né? Aquilo que é central no Sermão do Monte, onde todos os demais textos, né, eles estão em torno deste texto. Então, Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então, o objetivo do Sermão do Monte é sermos como o nosso Pai Celeste. O objetivo é nós imitarmos o caráter de Deus, termos um caráter parecido com o caráter de Deus, né? Nesse sentido, seguir o que está escrito, por exemplo, no primeiro capítulo de Pedro: sede santos, né? Como eu sou santo, sede santo em todo o vosso procedimento. Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, como também sou de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Como também está escrito, né, em João 13, 35, eu vos dei exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Então, de fato, é o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus, que nós tenhamos um caráter parecido com o caráter de Deus, que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. E o outro objetivo do Sermão do Monte é contrastar a verdadeira justiça em contraste com a justiça dos fariseus. Os fariseus, eles tinham a justiça, os costumes e as leis bastante rígidas, né? E colocavam aquele peso de legalismo sobre as pessoas, dizendo que as pessoas tinham que ser como eles, ser imitadores dos fariseus, para poder conseguir, talvez, serem salvas, herdarem o reino dos céus. Então, porque os fariseus, eles se auto-intitulavam como o parâmetro máximo de santidade e de justiça. E Jesus diz: não, vocês têm que ser imitadores de Deus. Ele é o nosso Pai Celeste e vocês têm que imitar o caráter deles, o caráter de Deus. E Jesus disse que, na verdade, que para alguém entrar no reino dos céus, essa pessoa tem que ter uma justiça que vai além da justiça dos fariseus.
Então, por isso, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, não sereis dignos do reino dos céus. Né? Agora, os fariseus tinham uma rigidez religiosa muito forte. Como nós podemos ter uma vida de ética, de prática religiosa ainda que vai exceder em muito as dos fariseus? Tem que ter uma rigidez religiosa muito grande. Agora, então nesse sentido, fica difícil, né, alguém ser salvo. Como tem uma rigidez ainda maior do que a rigidez religiosa dos fariseus? Meus irmãos, a nossa justiça vai exceder em muito a justiça dos fariseus se a nossa justiça for a justiça de Cristo Jesus. Ou seja, se você crê que Jesus ele obedeceu toda a lei em seu lugar, se você crê que Jesus ele morreu em seu lugar e que a justiça de Deus, que a ira de Deus caiu sobre Cristo para se cumprir toda a justiça, então a justiça de Cristo se aplica em sua vida. E a partir do momento que você tem Jesus como seu Salvador, a partir desse momento a justiça de Cristo está em sua vida e, obviamente, a justiça de Cristo excede em muito a justiça dos fariseus. Então, em que sentido a nossa justiça ela excede em muito a justiça dos fariseus? Porque a nossa justiça não é a nossa própria justiça, é a justiça de Cristo em nossas vidas. É o sangue de Cristo em nossas vidas, é a obra salvífica de Cristo aplicada às nossas vidas. Então, meus irmãos, o Sermão do Monte ele tem como os seguintes propósitos. O Sermão do Monte ele tem como propósito trazer o parâmetro ético e moral da santidade de Deus, para nós sermos imitadores de Deus, né? Versículo 48, sermos como Deus, né? Como filhos amados. Tem como propósito fazer um contraste entre a justiça que agrada a Deus e a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus diz respeito ao fato de que eles acreditavam que para ser salvo tinha que cumprir a lei de Moisés e muito mais ainda, a lei de Moisés e os costumes farisaicos para que alguém fosse salvo. Então eles se autodenominavam como a referência, né, no que diz respeito a agradar a Deus, a ser justo. Então a justiça, o Sermão do Monte vem mostrar que vai entrar no reino dos céus quem tem a justiça que ultrapassa a justiça dos fariseus, né, que excede. Mas não é no sentido de nossas práticas, é no sentido que se você tem Cristo como seu Salvador, então a sua justiça excede em muito a justiça dos fariseus, porque a sua justiça na verdade não é sua, é a justiça de Cristo, e a justiça de Cristo excede em muito a justiça dos fariseus. Então, esse é o segundo propósito. Primeiro propósito do Sermão do Monte é que nós imitemos o caráter de Cristo, que nós tenhamos a santidade de Deus. Então o Sermão do Monte serve como uma referência sobre o caráter de Deus, a santidade de Deus. O segundo propósito do Sermão do Monte, meus irmãos, é mostrar que nós só vamos agradar a Deus se nós tivermos a justiça de Cristo, porque é a justiça que excede em muito a qualquer justiça humana, inclusive a dos fariseus. O terceiro propósito do Sermão do Monte é nos mostrar que fazer a vontade de Deus, um comportamento que agrada a vontade de Deus, vai muito além de um comportamento externo. Deus se agrada não apenas com atitudes, mas também com o coração. Então Deus não olha apenas o comportamento, Deus olha também o coração. Então o objetivo do Sermão do Monte também é trazer isso, porque os fariseus achavam e pregavam isso, achavam que as pessoas, o que agradava a Deus era apenas o comportamento das pessoas. Sim, ou seja, a pessoa era religiosa, dava esmolas, fazia jejum e orações, mas por dentro era um coração corrupto e rebelde, que odiava, tinha o sentimento de homicida, o sentimento de adultério, de prostituição, de rebeldia, mas por fora era um comportamento lindo. Então o objetivo do Sermão do Monte vem mostrar que Deus ele não quer apenas o nosso comportamento, ele quer o nosso coração. E mostrar que a lei tem como objetivo alcançar o comportamento e o coração. Então Deus ele não quer apenas que nós evitemos o adultério, ele quer que evitemos olhar impuro, pensamentos impuros. Deus não quer que nós evitemos apenas o homicídio físico, mas o homicídio de coração. Então esse é o terceiro objetivo do Sermão do Monte, alcançar o coração e mostrar que a teologia dos fariseus, que objetivava apenas o comportamento, é uma teologia falha, né, dentro daquilo que agrada a Deus. Resumindo, meus irmãos, qual é o propósito do Sermão do Monte?
O propósito do Sermão do Monte é mostrar a santidade de Deus como referencial. O propósito do Sermão do Monte é mostrar que somente quem tem a justiça de Cristo é quem vai ser salvo, e que é uma justiça que excede a dos fariseus. O propósito do Sermão do Monte é mostrar que a lei tem como objetivo alcançar não só o comportamento, mas também o coração. Deus quer o nosso comportamento e o nosso coração. Tendo trazido esses aspectos introdutórios a respeito do Sermão do Monte, traremos agora um aspecto introdutório a respeito do ensino de Jesus, da didática de Jesus, onde o Novo Testamento retrata Jesus como nosso didáscalos, nosso didáscalos, ou seja, nosso mestre, nosso gramateus, aquele que ensina, aquele que dá instruções a respeito da lei, nosso rabi. Então, por que a Bíblia retrata Jesus como nosso rabi, nosso didáscalos, nosso gramateus, o gramáticos? Qual é o propósito? É mostrar que ele é o mestre sobre excelência. Será que esse é o único propósito? O propósito maior de tudo isso, meus irmãos, é mostrar que Jesus ele é o profeta que foi esperado pelo Antigo Testamento. Deus falou para Moisés que iria enviar um profeta maior do que Moisés. Para os judeus, o maior profeta que existiu foi Moisés. Que profeta maior é esse que ainda haveria de vir? Está falando de Jesus. Nós sabemos que existem 3 ofícios a respeito de Cristo. Cristo teve 3 ofícios quando estava aqui na Terra. Quais são os 3 ofícios de Cristo? O ofício sacerdotal, que significa que ele é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos para nos garantir acesso à presença de Deus, como oferecendo a si mesmo como sacrifício. O ofício real, onde ele é o Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas, e toda a autoridade lhe foi dada, onde ele reina com a igreja. E o outro ofício é o ofício profético, no sentido de que ele é a voz de Deus para falar aos nossos corações, a voz sobreexcelente. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Havendo Deus outrora falado pelos pais e pelos profetas, nos falou agora pelo seu Filho nos últimos dias. Ou seja, Deus nos falou através de seu Filho, porque Deus se revelou através de seu Filho. Jesus é a revelação máxima de Deus e ele é o porta-voz de Deus de maneira sobreexcelente. Então, ele veio não só para morrer por nós, mas também para nos ensinar a respeito de Deus e as verdades de Deus. Versículo 1 e 2 ressaltam esse aspecto profético do ensino de Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, veja a ênfase que se dá à questão do ensino de Cristo. Jesus passou a ensiná-los. Então, o Sermão do Monte é uma evidência clássica, sobre o aspecto profético de Cristo, do seu ensino, onde ele é o nosso rabi, nosso didáscalos, nosso gramáteos, ou seja, aquele que ensina a lei. Então, ele é a palavra de Deus encarnada, ele veio ensinar a lei de Deus de maneira plena, ou seja, ele é o profeta maior que foi prometido no Antigo Testamento. Tendo dito essas questões introdutórias, meus irmãos, vamos então falar agora sobre já o início do Sermão do Monte, o primeiro conteúdo do Sermão do Monte. E o primeiro conteúdo do Sermão do Monte trata sobre as bem-aventuranças, e não poderia ser diferente. A palavra bem-aventurança significa feliz. Existe uma teologia da felicidade no Antigo Testamento, uma teologia que fala da prosperidade. Não estou falando de dinheiro, estou falando de plenitude de vida. Prosperidade no Antigo Testamento, em geral, não se refere a dinheiro, se refere a plenitude de vida. Significa sucesso, onde a Bíblia diz para que tudo te vá bem. Então, isso está relatado acerca dessa teologia da prosperidade, ou da felicidade, ou da bem-aventurança, ou do sucesso, no Antigo Testamento, desde dos primeiros livros. Em Josué, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 9 e 10, fala que Josué deveria meditar naquela lei, na lei do Senhor,
e meditar para que ele prosperasse, para que tudo fosse bem com ele, né? Fosse bem sucedido. É o que está escrito no Salmo 1, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, você vai fazer bem feito, vai ter sucesso, porque você vai tudo que você for fazer será de acordo com os parâmetros bíblicos, tá? Então, uma pessoa feliz no Antigo Testamento, uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que leva a sua vida, né, guia a sua vida a partir da perspectiva bíblica, a partir da cosmovisão bíblica, a partir das escrituras sagradas, porque uma pessoa próspera para a teologia do Antigo Testamento é a pessoa que tem a Bíblia como lâmpada para os seus pés. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, né? Luz para o meu caminho. Então, a Bíblia está relacionada a essa questão do sucesso, a palavra de Deus, né? Sucesso no sentido de você ter uma vida plena, você ser feliz em todas as áreas da sua vida. O Novo Testamento vai então dando um acabamento final para o aspecto da bem-aventurança, da felicidade, o que significa ser feliz, tá? O Dr. John Stott fala de uma maneira muito acertada que o fruto do Espírito resume bem o que significa felicidade. O que é felicidade? É uma pessoa que ama, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem alegria. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo em Gálatas capítulo 5. Então, se você ama e você tem paz e alegria, você tem felicidade. O que é ser feliz? É a pessoa ter paz e alegria. Tá? Mas essa paz e alegria ela é muito mais do que essa paz transitória, essa alegria transitória. Diz respeito a uma vida de plenitude na presença de Deus. Então, vamos começar então falando sobre essas bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças de maneira crescente vai nos levar a uma vida de plenitude na presença de Deus. Você quer ser uma pessoa feliz? Então ouça essa mensagem. Se você não tem sido feliz, ouça essa mensagem. Tá? Porque essa mensagem vai falar sobre as marcas da verdadeira felicidade. Quais são as marcas da verdadeira felicidade? Quando Jesus fala bem-aventurados, significa felizes. Quem são as pessoas felizes? Então, a primeira marca, meus irmãos, da verdadeira felicidade é reconhecer a sua miséria espiritual. Essa é a primeira marca da verdadeira felicidade. Se você quer realmente ser feliz, comece reconhecendo, admitindo profundamente a sua miséria espiritual. Não é apenas a pobreza, é a sua miséria espiritual. Versículo de número 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito. O que é uma pessoa humilde de espírito? O que nos vem à mente numa leitura de um texto assim? Nos vem à mente a impressão de que humilde de espírito é uma pessoa quieta, uma pessoa calma, uma pessoa mansa, uma pessoa simples, que não compra briga com ninguém, uma pessoa pacata. Essa pessoa é tranquila, humilde de espírito, que não faz questão de grandes coisas, de riqueza, né? Que vive a vida simples. Meus irmãos, isso não significa ser humilde de espírito. Humilde de espírito aqui significa ser pobre de espírito, como diz no Evangelho de Marcos. Mas não é apenas ser pobre de espírito, é muito mais do que uma pobreza, é miséria espiritual. Por que de espírito? Porque é uma miséria espiritual. Veja, para nós entendermos essa miséria espiritual, nós temos que ir até Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2. Veja, porque Deus ele nos considera miseráveis espiritualmente. Por que somos miseráveis espiritualmente? Por causa da seguinte situação. Qual é a situação do homem sem Cristo? Efésios capítulo 2, versículo de 1 em diante. De 1 até o versículo 3. Diz assim: estando vós mortos. Então, antes de ter Jesus, qual era a nossa situação? Morto espiritualmente. Morto espiritualmente, caminhando para a morte física e depois para a morte eterna. O que é morte espiritual? É a pessoa que está expulsa, afastada da presença de Deus. Tá? Estando vós mortos. Por quê? Mortos em vossos delitos, por causa da condenação do pecado. Então, além de morto espiritualmente, estava condenado por causa dos pecados. Né?
condenação do pecado, ou seja, mortos em vossos delitos. E não somente isso, não somente morte espiritual e condenação do pecado, mas também corrupção do pecado, mortos em vossos delitos e pecados. No plural significa os nossos pecados diários por causa do nosso coração, como está escrito em Jeremias 17:9, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, morto espiritualmente, condenado espiritualmente nos pecados, condenados na condenação do pecado, corruptos em seu coração por causa dos nossos pecados, né? Vivendo na escravidão do mundo, porque o versículo 2 diz, andando segundo o curso deste mundo, vivendo na escravidão do diabo, ele diz, e segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás. Então o homem sem Cristo ele está morto espiritualmente, está condenado por causa do pecado, debaixo de condenação, está debaixo de corrupção do pecado, está debaixo da escravidão do mundo, está debaixo da escravidão de Satanás, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como diz o versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele diz ainda mais, que estávamos debaixo da ira de Deus como os demais filhos da ira. Ou seja, uma pessoa sem Cristo está morta espiritualmente, debaixo da condenação do pecado, debaixo da corrupção do pecado, debaixo da escravidão do mundo, debaixo da escravidão de Satanás, segundo a inclinação da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Tudo isso, meus irmãos, faz com que a situação do homem sem Cristo seja uma situação de miséria, tá? Porque o pior de tudo é que existem pessoas que acham que pode se salvar. Existem pessoas que acham que o caminho para a salvação é o esforço, é o mérito. Eu tenho que me esforçar para ser salvo, eu tenho que fazer minha parte. Outros acham que não é apenas o esforço. Aliás, existe uma linha evangélica, de igreja evangélica, que diz o seguinte, que nós somos salvos de graça, somos salvos pela graça, salvos por meio de Cristo Jesus, pela fé, mas para você se manter salvo, para você manter segura a sua salvação, você tem que se esforçar, porque senão você vai perder essa salvação. Como que um miserável vai conseguir se esforçar? Como que um miserável vai conseguir se esforçar se nós somos miseráveis espiritualmente? Jesus diz para uma das igrejas do Apocalipse, não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu? Mas existem crentes que acham que não. Então, meus irmãos, nós temos que entender que se nós crentes, naturalmente nós somos miseráveis, você imagina uma pessoa que não é crente. Na verdade, toda a humanidade é miserável espiritualmente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo da ira de Deus. Todos estão debaixo de corrupção, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, todo mundo é miserável perante Deus. Por que miserável? Porque não tem nada para oferecer para Deus que agrade a Deus. Só teve uma pessoa que pisou nessa terra que agradou a Deus, que foi Jesus. Este é meu filho amado em que me comprazo. Só Jesus agradou a Deus. O restante, miseráveis. Então, agora, veja. Toda a humanidade é miserável, todos são miseráveis, mas poucos têm o privilégio de reconhecerem a sua miséria espiritual. E quando Jesus disse bem-aventurados os humildes, ele está dizendo bem-aventurados que admitem a sua miséria espiritual. Então, o que significa a primeira bem-aventurança? Significa que são felizes aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual. Para os irmãos terem uma ideia sobre essa questão, devemos nos lembrar do episódio de Jesus com o jovem rico. O jovem rico disse para Jesus, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Só há um que é bom, Deus. É óbvio que Jesus não estava se excluindo, dizendo que Jesus não é bom. E pior que tem evangélico que diz assim, já ouvi isso da boca de crentes, de evangélicos dizendo isso. Olha, nem Jesus é bom, porque ele disse que bom só é um que é Deus. Olha que absurdo, como se Jesus não fosse Deus.
Por que Jesus disse que ninguém é bom a não ser um, que é Deus? Ele próprio, Jesus, é Deus, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus estava apenas querendo mostrar para aquele jovem rico que ele, jovem rico, não era bom como ele achava que era. E Jesus quis evidenciar isso para o jovem rico quando disse assim: conhece os mandamentos, sabe os mandamentos. Aí, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem rico respondeu: sim, conheço, claro, conheço. Conheço e os observo desde a minha mocidade. Ou seja, o jovem rico achava que ele era realmente muito bom e merecia entrar no céu. E Jesus, para deixar claro que ninguém é bom, Jesus disse assim: bom, já se você é tão bonzão assim espiritualmente, então vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e me segue. O jovem rico ele se entristeceu porque ele não conseguia se libertar do dinheiro, e ficou evidente que o jovem rico não consegue passar nem do primeiro mandamento, que é não ter outros deuses além do Senhor. Ou seja, ninguém é bom. Ninguém é bom. Porque todos nós somos miseráveis. Miseráveis. Mas poucos têm o privilégio de perceber isso. Existem crentes soberbos que se acham dignos do reino dos céus. Só porque lê a Bíblia, porque ora, porque faz jejum, começa a se sentir superior aos outros. Nós temos que entender qual é a primeira marca de uma pessoa realmente feliz. É uma pessoa que admite a sua miséria espiritual. Isaías, quando teve a visão do trono de Deus, ele reconheceu e admitiu a sua miséria. Ele olhou para dentro do seu coração e viu quanto ele era corrupto e disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías primeiro reconheceu a sua miséria, para depois perceber a miséria da sociedade. Quando você tem um encontro com Cristo, quando você tem um encontro com o Senhor, a primeira coisa que acontece é que a luz do Senhor ilumina o podridão do nosso coração, e nós não temos tempo de olhar o pecado dos outros, porque o foco está em nossos pecados. Então, meus irmãos, a primeira marca da verdadeira felicidade consiste em reconhecer a sua miséria espiritual. Se você não admite que você é miserável espiritualmente, então você não é salvo, você não é crente, você vai para o inferno se você não mudar. Veja, Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores, do qual ele era o pior. Será que essencialmente Paulo ele era o pior dos pecadores? Ele perseguiu a igreja, sim, antes de se converter. Mas nós sabemos que vieram homens bem piores do que Paulo. Nero foi pior. Hitler foi pior, porque Hitler matou milhões de pessoas. E o anticristo? Será que Paulo é pior do que o anticristo? Olhando sob uma perspectiva humana? Mas essa discussão não importa. O importante para Paulo é que ele, Paulo, se enxergava como pior. Você se considera pior do que as outras pessoas? Esse é um dos sinais de que nós reconhecemos a nossa miséria espiritual. Quando nós não nos achamos melhor do que as outras pessoas, nós nos achamos pior do que as outras pessoas. Por isso, só uma pessoa salva, uma pessoa regenerada, uma pessoa convertida de fato, consegue cumprir o que Paulo diz para considerarmos os outros superiores a si mesmo. Porque uma pessoa realmente convertida, de fato, não é apenas evangélica, é convertida mesmo. Ela reconhece a sua miséria espiritual. E essa miséria espiritual que ela reconhece o constrange a se submeter ao outro, a se sujeitar uns aos outros, por causa da miséria espiritual. Então, na verdade, todo mundo é miserável, mas somente alguns reconhecem. E esses que reconhecem são bem-aventurados, são felizes. Então, meus irmãos, a primeira bem-aventurança diz respeito a reconhecer a miséria espiritual. Qual é a primeira marca da verdadeira felicidade? Reconhecer a sua miséria espiritual. Além disso já ser uma felicidade, você ainda tem um benefício nisso, uma promessa nisso. Qual é a promessa? O versículo 3 fala sobre isso. A promessa de você receber um reino, fazer parte de um reino. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é à toa que Jesus escolheu a promessa do reino, porque reino remete à riqueza, prosperidade, à plenitude de vida.
Então, o que Jesus está falando? Deus pegou aquele miserável, isso nos faz lembrar do filho pródigo, né? Que é onde ele foi para a miséria mesmo, para a fome, comendo comida de porcos. Então Deus tirou esse miserável dessa situação e deu todo o reino, como o filho pródigo recebeu o reino de seu pai. Então, Deus não apenas nos tirou da miséria espiritual, mas nos dá o seu reino. Não é qualquer reino, não é o Reino Unido, não é o reino dessa terra, é algum reino, algum império, é algo muito maior que isso. É o reino de Deus, significa herdar todas as coisas que Deus tem para nós. E esse reino ele já começa a se manifestar de maneira visível agora através da igreja, que é um agente do reino. A igreja não é o reino de Deus, é um agente do reino. Ou seja, você é abraçado pela igreja quando você reconhece a sua miséria espiritual, você é aceito no corpo de Cristo, é abraçado pela igreja, e você já começa a fazer parte deste reino visível, desse reino dos céus visível, que é a igreja, que é um vislumbre, que é um sinal do reino que haverá de vir de maneira visível e plena na volta de Cristo. Tá? Então, quando você é convertido e você é inserido no meio da igreja, você recebe as primícias do Espírito, como diz Romanos 8. Você é alimentado pela palavra, você tem a habitação do Espírito Santo em sua vida, você recebe dons espirituais, você serve a Deus, serve aos irmãos. Então você recebe autoridade espiritual sobre Satanás. Tudo isso são primícias do Espírito, que Paulo falou. E mais, uma outra evidência desse reino é que Deus nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo de número 5 e 6. Nos deu vida e nos ressuscitou, nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora o mundo não vê essa honra que Deus nos dá perante o seu reino. Mas quando Jesus voltar, estaremos sentados junto a Cristo para julgar o mundo. Nós sentaremos junto a Cristo para julgar o mundo. Então será evidenciado e visível esse reinado. E será cumprido perante todos o texto que diz que nós somos mais que vencedores. Mas nós já reinamos com Cristo. Se você reconhece a sua miséria espiritual, você já está reinando com Cristo. Se você reconhece a sua miséria e clama por Cristo. Meus irmãos, depois de reconhecer a sua miséria espiritual, então vem outras etapas, que é o que nós falaremos no próximo estudo. O que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos que o Sermão do Monte, na verdade, é um dos aspectos dos ofícios de Cristo, do ofício profético. Cristo tem 3 ofícios: ofício real, que ele é rei; ofício sacerdotal, porque ele é sumo sacerdote; e ofício profético, porque ele é profeta de Deus, se não o maior profeta de Deus. E o Sermão do Monte é uma das evidências do seu ensino profético. Outra coisa que nós aprendemos nesta noite foi os 3 propósitos do Sermão do Monte. Por que Jesus falou sobre o Sermão do Monte? Primeiro, para servir de parâmetro para o nosso caráter, para nós imitarmos o caráter de Deus, para nós sermos maduros, completos, perfeitos como nosso Pai Celeste, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ele está falando de questões morais, não de poder, porque o Sermão do Monte são questões morais, não está falando de potencialidade de poder. Então, o primeiro propósito do Sermão do Monte é imitarmos o caráter de Deus. O segundo propósito do Sermão do Monte é mostrar que se nós não tivermos a justiça de Cristo, que é a justiça que excede em muito dos fariseus, nós não seremos dignos do reino dos céus. E o terceiro propósito é mostrar que a lei de Deus ela tem um alcance não só no comportamento, mas no coração. Os fariseus ensinavam que o objetivo era o comportamento apenas. E Jesus nos mostra que não, é alcançar o coração também. E depois nós começamos já a estudar então sobre as bem-aventuranças, estudamos o conceito de felicidade no Antigo Testamento, de prosperidade, o conceito de felicidade no Novo Testamento, e começamos a estudar as marcas da verdadeira felicidade. A primeira marca é reconhecer a sua miséria espiritual. Na próxima quarta-feira, daremos continuidade às demais bem-aventuranças. Alguma pergunta, meus irmãos?
Me parece que não temos mais nenhuma pergunta. Então nós vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tua misericórdia que se revela a todos os instantes em nossas vidas. Que o Senhor nos dê uma noite de tranquilidade, nos abençoe nesta noite com tua presença e tua graça, um descanso tranquilo na tua presença e um dia amanhã abençoado. Queremos te pedir também pelo nosso país, Pai, que passa essa crise, que o Senhor venha, meu Deus, dar um basta nessa questão dessa crise sanitária, nessa crise também econômica, que o Senhor venha ter misericórdia do nosso país, apesar de não merecermos, porque tem sido um país rebelde à tua palavra, um país que não te busca, mas que blasfema do teu nome, comete idolatria. Mas te pedimos que, por causa da intercessão da igreja, que intercede, meu Deus, confiando no sacrifício de Cristo, que o Senhor venha nos ouvir, Pai, e venha restaurar todas as coisas. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer a presença virtual de todos, que estão nos assistindo. Peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares, este estudo para que mais pessoas possam alcançar a palavra de Deus ou serem alcançadas pela palavra de Deus. Acesse o site da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Diadema, ipbdiadema.com.br, para você conhecer melhor nossa igreja e nossas programações. Amanhã a igreja vai se reunir em grupos, pequenos grupos, pelo WhatsApp para orar. Na sexta-feira nós vamos retornar com mais um estudo bíblico às 18 horas, no Pergunte ao Pastor. Sexta-feira às 18 horas e o tema será relacionado ao cristão e à bebida alcoólica. Sexta-feira às 18 horas. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço a todos.